do Senhor Jesus, Amém. os irmãos aqui na casa. Amém. A paz de Cristo para você aí, que vai participar dessa live, desse ensino de hoje. Que o Deus que nós servimos, que nós cremos, possa nos dar uma semana de vitória, sabedoria para que possamos lidar com as lutas, com as dificuldades, e que nós possamos, na manhã deste dia, aprender mais um pouco da sua palavra, que tem como tema o que agrada a Deus. O texto está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. O Leonardo vai fazer essa leitura. Amém. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, capítulo 11 de Hebreus vai falar sobre a galeria dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. Irmão, se você for em qualquer um clube de futebol, você vai ver que tem lá uma galeria. A galeria dos craques, a galeria dos ídolos, né? Se você for se deparar na música, tem o rei da música, tem os ídolos, tem os famosos. Se você for se deparar no quartel militar, pessoas que já até morreram, mas pessoas que ficou marcado pelo a sua braveza, a sua dedicação. Deixou um legado. Deixou um legado na área militar. Só que, me deparando com a Bíblia, eu vejo também que a Bíblia ela apresenta também os heróis. Os heróis. Irmão, quero eu fazer parte dessa galeria dos heróis da fé. Eu almejo isso aqui. Essas galerias que eu falei sobre os clubes de futebol, sobre os famosos na área da música, sobre os que são honrados na área militar, todos eles tiveram que ter alguma renúncia. Já trocar, filho. Os bichos estão ficando ressecados. Eles tiveram renúncia, seu Adilson. Renúncia para poder conquistar. Se nós formos observarmos, irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 1, João ele vai ver no corpo de Jesus uma faixa. E o bolo está fazendo efeito já, viu? O bolo, viu? Olha a cadeira que eu sento. Tá entendendo? Brincadeira. Olha só. João ele vê em Jesus uma faixa que está escrita assim: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está lá em Apocalipse capítulo 1. Qual o significado dessa faixa, irmão? Essa faixa, no tempo antigo, se eu não me engano, os gregos, era colocada essa faixa. Era uma pessoa que era superior a todos.
maioral a todos, onde muitos tinham que bater continência, tinham que se curvar, porque se tinha alguém que era senhor, essa pessoa era senhor dele. Se tinha alguém que era rei, essa pessoa era rei dele. E essa faixa foi entregue a Jesus. Jesus hoje é rei dos reis e senhor dos senhores. Se tem rei na terra, mas esse rei tem que se curvar a esse rei chamado Jesus. Se tem senhores na terra, esses senhores têm que se curvar ao Senhor dos senhores, que é Jesus. Só que foi fácil para Jesus receber essa faixa, gente? Não. Jesus, primeiro, a gente vê lá em Filipenses capítulo 2, ele teve uma renúncia. O próprio Deus se renuncia para se fazer, para vir à terra e se fazer menor do que os anjos na pessoa, na pessoa de Cristo, ou seja, viver como homem. Como homem, Jesus, como homem, Deus, na pessoa de Cristo, sofreu, teve fome, chorou, teve cansaço, sentiu dores, morreu e ressuscitou. Só que João, quando é arrebatado de espírito e vai até o terceiro céu, ele vê muitas coisas. E uma delas é Jesus com a faixa. Ou seja, isso dá um incentivo a João e João incentivar os demais. Irmão, vale a pena renunciar. Agora trazendo para nós, irmão, nós quando chegar no céu, nós vamos entender, valeu a pena renunciar aquele cigarro. Valeu a pena renunciar aquele pino. Valeu a pena renunciar, irmão, aquele crack. Valeu a pena renunciar aquela cachaça. Valeu a pena renunciar, irmão, aquela fornicação, aquele adultério. Valeu a pena, irmão, parar de mentir, de enganar. Valeu a pena, irmão, largar tudo isso. Valeu a pena. Então, irmão, para aqueles que lutam e quer chegar e tem um foco, que é o céu, e ele larga tudo, e aqui na terra ele é cuidado por Deus, ele tem respaldo para chegar para alguém e dizer assim, irmão, larga isso aí. Tem algo melhor do que isso aí esperando por você. Agora, irmão, uma pergunta que não quer calar. Mas agrada a Deus? Podemos estar agradando a Deus da nossa maneira. Mas agradar a Deus, irmão, do jeito que Ele quer, é totalmente diferente. Será se eu agrado a Deus? Ah, mas eu estou 9 anos aqui, irmão, cuidando de pessoas, e daí? Eu estou 9 anos aqui cuidando de pessoas, mas eu engano vocês. E daí? Ah, eu estou 9 anos cuidando aqui de vocês, mas eu minto para vocês. E daí? Ah, eu estou agradando a Deus porque eu estou aqui, irmão, cuidando de pessoas, estou aqui ensinando, mas eu sou um mentiroso, enganador, um fornigador, um adúltero, ou um cobiçoso por dinheiro. Por causa do dinheiro eu minto, eu engano. Será que eu estou agradando a Deus, irmão? Ah, eu estou agradando a Deus aqui porque eu não estou mais usando droga. E daí, irmão? E daí? A droga nos afasta das pessoas e o pecado nos afasta de Deus e do céu. E daí? O que agrada a Deus? Deus se agrada de uma vida de obediência a Ele. Quem ama e segue a Deus, agrada o coração do Senhor. Agora vamos lá, irmão. Como é que eu posso agradar a Deus? Eu tenho que saber o que é que agrada a Ele.
a Bíblia e não colocar em prática, eu não estou agradando a Deus. Como é que eu posso conhecer um pouco de Deus? Deus deixou maneiras para que eu possa ter um conhecimento dele. Ver ele eu não vou ver. Você não vai ver. Uma das coisas que me fascina, sabe o que é, Alexandre? É eu servir a Deus sem eu nunca ter visto ele. Eu dedicar minha adoração, minha dedicação ao Deus que eu nunca vi ele. Só que no íntimo do meu coração eu sei que ele existe. Eu sei que ele é verdadeiro. Compara-se as obras de Deus com as obras do homem. Não existe. O homem, a tecnologia, a ciência, os poderes da terra têm poder, irmão, de criar o céu, de estabelecer o sol, a lua, as estrelas, e chamar cada uma pelo seu nome, de colocar limite no mar. Quando a natureza, irmão, ela age, irmão, nada e ninguém consegue conter ela. Mas quando Deus diz assim, basta, a natureza obedece. Para-te, o mar se aquieta. Até então aqueles negócios lá, o tsunami não tem ninguém que controla. Quando vem, ele arrebenta tudo. Não tem. Também. Não controla. Não controla. Então, assim, a gente pode nunca ter visto Deus, mas a gente contempla as obras de Deus, né? Mas contempla as obras de Deus. Ele se alegra com o bem. O que agrada a Deus? Deus se alegra com o bem, a justiça, a verdade e a humildade. Viver para agradar a Deus é buscar conhecê-lo mais e fazer a sua vontade. A Bíblia nos mostra que não é apenas o que fazemos, mas com qual intenção nós estamos fazendo. O que agrada a Deus não é o que a gente faz, é com qual intenção eu estou fazendo isso. Pega essa visão, irmão. Nós podemos estar aqui desagradando mais a Deus do que agradando Ele. Ah, mas eu estou no corre, eu estou fazendo a obra, eu estou falando de Jesus. Mas qual é a intenção do teu coração para tudo isso? É um retorno? Quando nós, irmãos, procuramos no secular um trabalho, qual é a visão que a gente tem? Alguém trabalha de graça para os outros? Não, eu recebo salário. Salário? Ah, eu amo o que eu faço, tá bom. Irmãos, é o seguinte, a empresa está falindo e eu vou dispensar alguns porque não tem como eu pagar mais. Aí é que diz assim, eu amo o que eu faço. Senhor, diga, posso continuar na empresa sem ganhar nada? E aí? É nessa hora que você vai não só falar, mas atitude. A empresa está falindo. Opa, dispensa primeiro eu, senhor. Porque se eu ficar por último, pode ser que não dê mais para o senhor me pagar. Irmão, a Bíblia nos mostra que não apenas o que fazemos, mas com qual intenção nós estamos fazendo. Você sabia que nós podemos estar sendo reprovados fazendo? Porque a intenção da gente é outra? Eu não falo longe não, irmão. Quantos daqui saem daqui mal, achando que está bem?
porque ele é reprovado por Deus. Eu estava meditando nessa madrugada, quando eu estava conversando com Deus, e uma coisa que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tenha que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra de Deus. Imagina aí, o Alexandre, você vai se apresentar a Deus em oração. Aí você sabe que você fez uma coisa errada que Deus não se agrada. Mas mesmo assim tu tem a cara de pau de orar. Ou seja, perdeu o temor, não tem vergonha. E o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo, e a palavra de Deus está ensinando para mim e você hoje, irmão. Primeiro se arrepende. Não, Senhor Deus, eis-me aqui, muito obrigado por este dia, obrigado pelos tapetes que eu vendi, mas mentiu, enganou a pessoa para vender o tapete. Obrigado, Deus, tu foi comigo. Deus disse, não, eu fui contigo, não estou com a mentira é do diabo. Quem foi que você foi? O diabo. E isso é em toda a área, Rodrigo, aqui dentro também. Ah, eu estou bem. Pai, eu estou bem. Irmão, eu estou bem. Só que nada não faz nada, irmão, com a intenção boa. Tudo que faz é só para cumprir tabela, é só para mostrar para o pastor. Irmão, se não tiver cuidado, nós estamos, irmão, cada dia que passa sendo reprovado aqui dentro. Estamos sendo reprovados lendo a Bíblia, estamos sendo reprovados jejuando, estamos sendo reprovados fazendo campanha, estamos sendo reprovados orando. Hoje eu estava dizendo para Deus, Deus, vê se há em mim alguma iniquidade, me mostra para que eu possa, Senhor, abandonar, deixar, me arrepender. Porque a gente pensa que a gente está certo, irmão. Irmão, eu aprendi algo com o pastor, irmão. Põe ele para lá, vai ficar atrapalhando. Está na live aí, tá. Só não dá moral para ele. Só não dá moral para ele. Aí vem também, irmão. Vamos lá. Primeiro tópico. A fé. Como diz aqui Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Eu estava conversando com o irmão hoje, onde eu fui buscar padaria, buscar o pão, e estava falando sobre isso aqui. A gente, quando lê isso aqui, a gente pensa que fé é uma fé para arrumar um trabalho, fé para ganhar um dinheiro, fé para trocar um carro. Quando nós lemos aqui, nós colocamos, irmão, nosso entendimento nas coisas materiais, nas coisas físicas. E você sabia que esse texto vai muito mais além do que nós achamos e pensamos? Porque veja bem, ó, vou levar vocês a entender o que eu entendi. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Ó, essa fé aqui que está falando, Marcelo, está apontando para Deus. Aí ele diz assim, ó, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe. Ou seja, a fé que eu creio que aquele a quem eu dobro o meu joelho, que rogo, que faço meus pedidos, que vou para a casa dele, eu tenho que ter a fé que ele existe. Aí, ó, continuação aqui, ó, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha a minha fé, olha para onde é que essa fé que a Hebreu está apontando. Não é fé para me chegar a Deus para pedir, Senhor, paga minhas contas, Deus me dá uma casa, Deus me dá uma roupa. Não, é uma fé que me leva a eu cada vez mais buscar a conhecer melhor quem é Deus. É uma fé totalmente que foge, irmão, dessa fé natural, dessa fé que só leva a gente desejar as nossas vontades.
E eu não sei se vocês estão entendendo, mas a fé que aplica aqui em Hebreus capítulo 11 é uma fé de buscar Deus, de conhecer melhor ainda Deus, de saber quem é Deus. É uma fé sobrenatural. É uma fé de buscar o conhecimento de quem é Deus. Não sei se você na live está entendendo, mas eu estou me esforçando para explicar e pedindo a Deus sabedoria. Porque eu entendi isso. Vamos lá, irmão. Leonardo, veja bem. Vamos usar um texto aqui para cá. Tem uma mulher em Marcos capítulo 5, começa a história dela do versículo, se eu não me engano, do 25 ao 31. Essa mulher, ela vai para o Arraial das Impuras, onde a gente chama um centro de tratamento. Essa mulher, como é o costume judaico, todas as mulheres que começavam a ter o ato de menstruação, né, menstruar, tinha que ir para esse arraial para passar 8 dias. Passava 7 dias, no 8º dia, se apresentava ao sacerdote para ver se estava purificada, pagava ali um voto e voltava para casa e vivia sua vida normal. Quando chegava o período de novo, todos os meses era assim. Só que essa mulher, nessa passagem bíblica, ela vai para passar 8 dias, ela passa 12 anos. E a Bíblia diz que 12 anos e uma família mantendo ela ali naquele centro de recuperação. A mulher que foi para passar 8 dias, passou quanto tempo? 12 anos. Agora era uma decisão dela, ou ficar naquele centro de recuperação para se purificar, ou ela ia para a rua e ia viver isolada do povo. Por onde passasse, ela tinha que colocar a mão assim, igual o leproso, e dizer: eu sou impura, eu sou impura, eu sou impura. Os filhos não podiam abraçar, o marido não podia abraçar, ninguém poderia abraçar. E aquela mulher passa 12 anos sem de recuperação. Só que um dia, no centro de recuperação, ela ouviu falar de Jesus. Irmão, 12 anos sendo mantido ali. A Bíblia diz que gasta tudo com os médicos, indo e ficando de mal a pior. Mas quando ouve falar de Jesus, ela toma uma atitude. Aí onde entra a fé, o Alexandre? Porque ela não conhecia Jesus. Mas ela ouviu falar de Jesus. Nós não conhecemos Deus, gente. Mas nós ouvimos falar de Deus. Olha a importância de nós sermos curados. E o nosso milagre, o Rodrigo, chegar até outras pessoas. Rapaz, sabe o fulano? Sim. Rapaz, aquele fulano não tinha jeito para ele, não. Aquele fulano, nós deu ele como perdido mesmo. Se entregou às drogas, à bebida. E ali ia morrer dos seus vícios. Mas sabe, o fulano, ele foi para uma casa de recuperação. E agora o fulano está aqui, irmão. O negócio do fulano agora é Jesus. O negócio do fulano agora é igreja. O fulano passa pela gente, está só assim: ô, Deus te abençoe. Ô, Jesus tem um propósito na tua vida. Ó, quem era o fulano e quem é ele hoje? E ele disse que tem um encontro com Jesus. E realmente parece que teve mesmo. Olha a diferença. Olha a diferença. Por quê? Porque ele estava na casa de recuperação, ouvindo falar de Jesus, e por ele ouvir falar de Jesus, ele tomou uma atitude. Não adianta ouvir falar de Jesus aqui, não tomar atitude. O que vai fazer a diferença é tomar uma atitude. Aí, irmão, para quem quer ir embora, como muitos já aconteceu,
Depois do ensinamento, chega para mim e diz assim, Deus falou comigo, pastor. Estou embora hoje. Igual um chegou para mim e disse assim, pastor, Deus falou comigo, vou embora. Eu disse assim, você entendeu errado a mensagem. Você entendeu errado a mensagem. Deus falou para você tomar uma atitude, não de ir embora. Quem manda você ir embora é Deus. Não é você. Você está brincando com Deus aqui, irmão? Não. Você crê que você está liberto? Estou em dúvida. Fiz só 2 perguntas para essa pessoa. Você está entendendo, irmão? Essa mulher, ela toma uma atitude. Não de ir embora, mas de buscar Jesus. Aquele que ela ouviu no centro de recuperação. Aí nós estamos ouvindo uma mensagem dessa para despertar, achando que nós estamos bem. Aí nós temos que tomar uma atitude agora, sabe o quê? Aquele que engana aqui não engana mais, aquele que mente aqui não mentir mais, tá entendendo? Aquele que faz coisa errada aqui, não fazer mais. Você tá entendendo? Aí nós precisamos tomar essa atitude. Aí nós ouvimos uma mensagem dessa assim, ouvi a mensagem, estou preparado para ir embora, com a mentira, com o engano. Não entendeu a mensagem? Quem tem um encontro com Cristo não continua mais mentindo, enganando, fornicando, adulterando, bebendo, usando droga, fumando. Quem tem um encontro com Cristo, irmão, é verdadeiro. Que fé é essa que nós estamos adquirindo dentro dessa casa, gente? Que fé é essa você da live aí está adquirindo, irmão, na igreja? Que fé? A fé que não muda? Ou muda as minhas opiniões, meu foco, meus desejos? Eu vivo igual camaleão? Sabe como é que camaleão vive? Ele vai se camufla. Onde ele vai se camufla. Estamos vivendo assim, Rodrigo? Estamos vivendo assim, Adilson? E toda hora nós estamos mudando os nossos pensamentos, nosso foco. Dependendo do dia que está hoje, irmão, é como eu vou viver. Dependendo do dia que está hoje, é o que eu vou fazer. Não, nós não temos uma base sólida. Nós não temos um foco. Eu passei por uma situação esses dias, eu estava conversando até com o pastor Edmilson, quero mandar um abraço aí para o pastor Edmilson aí da padaria, um abraço para o Didi também, para o Firmino, para a Adriana, tá? Um abraço aí para o pregador da última hora, os meus irmãos aí que acompanham a live aí, tá bom? Um abraço para você, Deus abençoe. Mas nós estávamos conversando hoje, que ele estava dizendo algo, que eu contei da situação que eu passei. Eu disse, pastor, o ser humano ele é muito ingrato. Ele manipula, se possível, mata até você para se beneficiar. Acaba com o teu caráter, acaba com a tua índole, acaba com a tua vida para poder satisfazer o seu desejo, a carne. Aí ele disse uma coisa para mim, pastor, se nós não encarar o nosso ministério, nosso chamado, como o nosso trabalho, o trabalho vai fazer nós parar. O que ele disse? O trabalho vai fazer nós parar. Se nós não encarar o nosso ministério como um trabalho, e eu disse, o senhor está certo, é verdade. Porque o nosso chamado é um trabalho, irmão. Assim como você é salariado, trabalho de carteira assinada, você sai para o trabalho, e ali você vai ter que suportar muitas coisas no trabalho. Se não suportar, vai embora. Assim é no casamento, é na família.
em toda a área da nossa vida. Tudo tem trabalho. A fé, nesse primeiro tópico, nos motiva ao amor e ao respeito por Deus e pela sua palavra. Olha o que a fé nos leva. A fé nos leva a gente adquirir aquilo que a gente quer, não. Mas a fé verdadeira, a fé que agrada a Deus, é uma fé que nos motiva a amar mais, respeitar mais a Deus e a sua palavra. A fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Será que nós esperamos a vida de Cristo, irmão? Será que nós temos como o versículo 1 do capítulo 11, está entendendo? A nossa fé é uma fé de esperar a vinda do Filho de Deus? E a certeza que nós vamos ver ele um dia como ele é? Essa que é a fé que a Bíblia apresenta no versículo 1. É a certeza do que se espera. O que nós esperamos? A providência de Deus, tudo de Deus. E a prova do que não se vê. Nós não vemos Deus, irmão. Mas será que nós acreditamos que Ele é conosco, que Ele existe? Aí nós podemos dizer assim, eu creio que Deus existe, pastor. Então por que tu mente, irmão? Por que tu engana? Por que tu trai tua mulher? Por que tu rouba? Por que tu mata? Se tu não crê que Deus existe, então, irmão, você crê que Deus existe, você crê que Deus está vendo o que você está fazendo de errado. Se eu crisse mesmo que Deus existisse, eu me consertava. Se eu crisse mesmo que Deus existisse, eu me convertia. Se eu crisse mesmo que Deus existe, irmão, não tem como esconder nada de Deus. Por que a gente não muda? Tá vendo? Vai muito mais além ou não vai, Alexandre? Você tá entendendo, Rodrigo? Se o Rodrigo estiver entendendo, todos nós aqui, o pessoal da live tá entendendo. Aí nós dizemos que temos fé, nós dizemos que cremos que Deus existe, nós acreditamos que temos a presença. Que presença é essa que nós temos, irmão, que nós engana, que nós mente, que faz coisa errada? É a presença do cão. Para de deixar a mente, irmão, enganar você. A mente engana. A gente pensa, irmão, que a solução de todos os nossos problemas, nós que somos, vou colocar, ser usuário de droga, irmão, é deixar de usar droga, tá tudo bom. Agora tá tudo aí de forma, o mundo que aí nós lutamos só para deixar de usar droga, e o resto? Não, irmão, não funciona. Não funciona. Veja bem. Eu vou ler uma passagem que está aqui em Romanos. Ah, não, agora não. Capítulo 1, versículo 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Lê aí, Leonardo, na sua tradução aí. Primeiro 17? É, só o 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé. Como está escrito,
mas o justo viverá da fé. Pronto. Olha só, antes da fé, o que é que vem? Justiça. O justo. O justo viverá da fé. Como é que eu posso ter fé se eu sou injusto? O justo vive da fé. Então, aqui, o que a Bíblia está dizendo no versículo 17, nessa tradução aqui? Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Se nós estudarmos o Evangelho, e se esse Evangelho entrar em nós, não a religião, se a religião entrar em nós, irmão, oh, glória a Deus, aleluia, Pai, Senhor, irmão, só vitória, e tal, e benção, irmão, tirei 21 dias de jejum, 30, 40, 50, eu estou no propósito do monte de 40 dias e tal, um religioso. Mas que, na verdade, o Evangelho não está nele. Nós temos que fazer tudo isso, tem orar, jejuar, subir monte, campanha, ir para a igreja adorar a Deus, mas não esquecendo, irmão, que o mais importante é o Evangelho. Se o Evangelho não entrar em nós, nós vamos viver a religiosidade, achando que nós estamos agradando a Deus e religião não agrada a Deus. O que agrada a Deus é isso aqui, ó. Vou repetir pela terceira vez. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Porque o meu justo viverá da fé. Amém? Então vocês entenderam essa primeira parte sobre a fé? Precisa explicar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Então pronto, vamos para o segundo tópico. Quem vai a ele precisa crer que ele existe. É o segundo tópico. Está tudo no versículo 6, tá? Quem vai a ele precisa crer que ele existe. Vamos lá. Agora, uma pergunta. Quem vai a Deus? Quem é que vai a Deus? Quem é que procura Deus? Boa pergunta, não é não, Alexandre? Quem vai a ele precisa crer que ele existe. Mas aqui eu mesmo me perguntei. Eu estava fazendo esse estudo ontem, eu mesmo me perguntei. Mas, Senhor, quem vai a ti? A maioria eu, por experiência por mim mesmo, pela dor que senti na... Sabe onde é que está a resposta? Uma delas está em Mateus 11, 28. Lê aí você. Mateus 11, 28. Por que que Paulo... E você procura aí outra passagem. Por que que Paulo buscou a Jesus 3 vezes pela mesma causa? Senhor, tira de mim esse espinho, porque ele tinha um espinho na carne. Ele tinha algo que estava maltratando ele. Então aquilo levava ele a buscar a Deus, só Deus. Encontrou, meu filho? Mateus 11, 28. Lê aí para nós aí rapidinho, que as horas não esperam não. Isso te voa. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Pronto. Olha só. Quem vai a ele precisa crer que ele existe. Mas quem vai a Deus? Uma das passagens que tem várias, Mateus 11, 28. O próprio Deus está dizendo assim, venha até a mim. Quem? Os cansados. Os sobrecarregados. E oprimidos. Hã? E oprimidos. Oprimidos, né, Rodrigo? Isso. Vou aliviarem. Viu? Ou seja, irmão, quem que não procura Deus? Quem é? Quem é orgulhoso, cara. Vamos lá, o jovem rico busca Deus, busca Jesus. Ele sai da presença de Jesus? Hã? Sim ou não?
Quantas pessoas não saem libertas aqui de dentro? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O jovem rico, ele não foi com humildade. O jovem rico, ele não foi, irmão, buscar a Deus para, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Ele nem reconheceu Deus na pessoa de Cristo e nem deu ouvido o que Jesus passou para ele. Ele estava com a faca e o queijo na mão. Muitas das vezes é nós aqui dentro. Nós achamos que nós temos a presença de Deus, nós achamos que nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos longe. Nós estamos fazendo aqui a nossa vontade. Nós estamos correndo aqui pelos nossos ideais. Nós estamos aqui, irmão, correndo por um futuro que nós estamos formando. Não um futuro de paz, como está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que Deus apresenta e Ele tem para nós. Não se iluda, irmão. Não se iluda, meus queridos. Vamos lá, vinde a meus cansados sobrecarregados, não é isso? Aí aqui nós se mostra cansados, sobrecarregados, estamos buscando a Deus todos os dias. Quando nós vai embora, nós continuamos buscando? Parou de ser cansado? Parou de entender que a minha vida está em Cristo? Então parei de me encaixar nessa passagem do versículo 28 do capítulo 12 de Mateus. Então quer dizer que eu só faço isso quando eu estou dentro da cadeia de operação? Aí voltando para a intenção do coração. Por isso eu digo que nós já estamos reprovados. Nós já saímos daqui reprovados achando que nós estamos sendo aprovados por Deus. Irmão, o evangelho ele é muito forte. Irmão, o evangelho, para me ouvir, para satisfazer meu ego, esse não é o evangelho. O evangelho de Cristo, ele, irmão, ele combate as nossas vontades, combate as nossas ideias, ele confronta o nosso pecado, irmão. É como nós estamos sendo confrontados hoje por essa palavra. Nós estamos sendo confrontados. Eu achava que eu estava bem mal. Só vou estar bem se eu colocar esse evangelho em prática. Em prática. Quem vai a ele precisa crer que ele existe. Quem vai a ele foi lido em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28. Qual é o significado da palavra crer? Como diz aqui no versículo 6. Significa confiar e obedecer. Será que eu confio em Deus e obedeço Ele? Será que eu confio e obedeço da sua palavra? Significa confiar, né? É, confiar e obedecer. Agora vamos lá. Com uma pergunta de interrogação: Deus existe? Eu não vou me esticar muito, não. Vamos lá. Marcelo, leia para nós aí, Marcelo, por favor. João, Evangelho, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. Você quer nota como ponto? Deus existe? Na verdade, é o terceiro ponto. Ele confiar. Não, segundo ponto do segundo tópico. O segundo tópico, quem vai a ele precisa crer que ele existe, né? Vocês já notaram, não é isso? Uhum. Pronto, primeiro ponto, quem vai a Deus? Né? Quem vai a Deus? Mateus capítulo 11, versículo 28. Segundo ponto, qual o significado da palavra crer? Significa confiar e obedecer. O terceiro ponto é uma pergunta: Deus existe? Aí o irmão vai ler aqui, João capítulo 20, versículo 24 e 29. Eu vou pedir o Rodrigo para deixar preparado. Eu pedi ao Rodrigo para deixar preparado Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. E
E o Alexandre vai deixar preparado Salmo, capítulo 19, versículo 1. E o Marcelo vai ler João, capítulo 20, versículo 24 até o 29. Pedir os irmãos que deixam tudo preparadinho, para nós não perder tempo, irmão. O meu é Salmo 19:1, né? É. Já achou. Pode ler já, pastor? É Estou esperando. João 20, 24 ao 29. Diz assim a palavra de Deus. Jesus aparece para Tomé. Olha, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu creio. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, ponha aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe aqui no meu lado. E não sejas incrédulos, mas crê. Olha só, irmão. Até o 29? Até o 29. Isaías capítulo 53 vai relatar o sofrimento. Até o 29 não, pastor, até o 27 foi. Até o 27, então até o 29. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu Deus, Deus meu, disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Até o 29? Olha só, irmão, Isaías capítulo 53 vai mostrar, e é uma mensagem de 740 anos antes da vida de Cristo, os judeus sabiam disso. E Tomé sabia disso. O tempo que Tomé passou com Jesus, Jesus mais falou que ele ia o quê? Morrer e ressuscitar. Antes de Jesus ser entregue aos soldados, Jesus ele falou para os discípulos o que ele ia passar. Hebreus capítulo 10, versículo 5 está escrito sobre isso. Ou seja, lá em João capítulo 5, versículo, se eu não me engano, 39, do 40, Jesus disse uma vez pro doutor da lei, disse assim, ó, está escrito sobre mim, as escrituras apontam para mim. Só que Jesus morre e ressuscita, vão falar para Tomé, Tomé disse, eu não acredito. Tem gente dentro da igreja que não acredita na palavra de Deus, irmão. Tem gente que chega aqui pedindo ajuda, irmão, mas não crê na palavra de Deus. Não crê que o que Jesus está falando. Não crê no que Deus está falando através da sua palavra. Não crê, irmão. Ah, pastor, eu creio. Não, você não crê, irmão. Quando você toma uma atitude, sabendo que não é para tomar, você não está crendo. Quando você faz o que não é para fazer, que a Bíblia diz não é para fazer, e você sabe que não é para fazer, então você não crê. Porque nós aprendemos aqui, crer é confiar e obedecer. Aí vamos lá, o Rodrigo, Romanos capítulo 1, versículo 19, versículo 20. Porquanto o que Deus se poderia conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. 20.
porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Pronto. Obrigado. Obrigado, Deus. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas de Deus, nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Ou seja, Romanos capítulo 1 vai mostrar o seguinte: tá bem, vocês não me conhecem, vocês nunca me viram, mas a natureza aponta para mim. As coisas que você vê, tudo aponta para mim. Ou seja, eu não vou ter nenhum que não seja culpado. Se vocês não querem me conhecer, não tem problema. Vocês estão no mundo que criou foi eu. Então não vai ter desculpa diante de Deus. As pessoas que rejeitam não conhecer Deus, você sabe qual é a maior ignorância, ô Alexandre? A maior ignorância é a oportunidade que eu tenho de conhecer Deus e não quero conhecer. Eu tenho a oportunidade de conhecer Deus hoje através da sua palavra, mas eu não quero ler. Isso não me fascina. Então eu sou um ignorante. Porque eu tenho a oportunidade, mas eu estou rejeitando a oportunidade. Se fecha dentro da palavra, né? Hã? Se fecha dentro da palavra. Se fecha. Eu estou com a oportunidade de conhecer Deus e a sua vontade e eu não quero. Mas eu creio que Deus existe. Você não crê nada, irmão. Essa é a mente humana, é a mente do ser humano. Tá entendendo? A verdade, ela tá aqui, ó. Eu tenho que buscar ela aqui dentro. Mas vamos ler uma passagem aqui que tá aqui nesse texto aqui lá na frente. Lá na frente. Salmo 19, versículo 1. Não. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam o quê? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Pronto. Não tem como a gente ficar ou a gente arrumar pretexto, desculpa. Não tem. Mas vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Por isso que ele é Deus. Por isso que ele é Deus. Ele é diferenciado, irmão. Ele é o Criador. Você nunca vai entender Deus, a não ser que Deus abra o nosso entendimento para que nós possamos entender a sua vontade, o seu querer. Por isso que ele é Deus, irmão. Ele é um Deus invisível. Nós só contemplamos as obras dele. Por isso que ele é Deus. Se eu fosse definir aqui, irmão, quem é Deus, então não seria Deus. Não seria Deus.
Só que há uma promessa para quem quer ir para o céu. A Bíblia diz que nós vamos conhecer Deus do jeito que Ele é, lá no céu. Aqui na terra, não. E do que me vale, irmão, esse tempo todo, servindo a Ele, renunciei muitas coisas que eu gostava no mundo, eu não sou hipócrita, que eu gostava, porque eu entendi o propósito e o plano de Deus. E eu não almejar querer conhecer essa pessoa que não me rejeitou, essa pessoa que até hoje cuida de mim, essa pessoa que se eu não abandonar ele, ele não me abandona. Eu não vou querer conhecer essa pessoa que até hoje me ajuda, irmão, que estendeu a mão para mim. A não ser que eu tome uma decisão de trocar ele pelo mundo. Mas se uma das promessas, ô Leonardo, uma das dádivas é nós conhecer a Deus como Ele é, lá no céu. Amém? Deus usa... É o quarto ponto do segundo tópico. Deus usa a Bíblia para se revelar a cada pessoa pessoalmente. Onde nós podemos ver isso? Alexandre lê em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Se encontrar já pode ler. Leonardo, Romanos capítulo 10, versículo 17. Encerra esse primeiro tópico. Deus usa a Bíblia para se revelar a cada pessoa pessoalmente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Já encontrou, Leonardo? Pode ler primeiro. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 17. O seu é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ó, o Leonardo leu aí. Lê de novo, Leonardo. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pronto. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Só que lá em João capítulo 1, no Evangelho, vai mostrar que o verbo se fez o quê? Carne. E o verbo era quem? Deus. Ó, o verbo era Deus. E o verbo é a palavra. E Jesus é a palavra. E outrora era só o verbo, era só a palavra. E o verbo se fez carne. E João diz assim, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Pai. Olha a revelação. 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, irmão, primeiro, através das Escrituras é que nós vamos conhecer a vontade de Deus. Aí, eu conhecer a vontade de Deus, aí agora cabe a mim tomar uma decisão como servo de Deus. Ser perfeito através das Escrituras. Porque as Escrituras vão mostrar o que é certo, o que é errado para a minha vida. Só que eu ler é uma coisa, e tomar uma atitude depois daquilo que eu li, se eu quero seguir, então eu vou ter que renunciar a muita coisa da minha vida. Mas está aqui, as Escrituras Sagradas para nos corrigir. Pastor, eu leio e não entendo. Pastor, eu tenho problema de visão. Pastor, eu tenho desculpa para tudo. Beleza, você é surdo aqui dentro? Porque tem todo dia uma pessoa ensinando aqui. E não se corrige por quê? E não melhora por quê? Qual é a desculpa que tem? Se tem uma pessoa ensinando
dentro da Bíblia, dentro da palavra, o que Deus quer para a nossa vida. Então eu sou um teimoso. Então eu sou orgulhoso. Eu escuto, mas só quero fazer o que eu quero. Vamos aqui para o terceiro e último tópico. Ele recompensa os que procuram conhecê-lo. Agora chegou a boa parte, né? Ele procura? Ele recompensa os que procuram conhecê-lo. Vamos ver algumas coisas que Deus recompensa. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Diz assim: escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Agora, uma pergunta: o que nós estamos fazendo para Deus? O que nós estamos fazendo para Deus? Irmão, não esqueça, aquilo que nós faz, mas a gente depois está no pecado, o que a gente fez, nós não vamos ser recompensados se nós morrermos nos nossos pecados e delitos. Porque está dizendo, eu venho, sem demora. E quando eu vir, eu vou trazer a recompensa para aqueles que estão me servindo. Aí eu estou servindo a Jesus bebendo, olha que coisa linda. Eu estou servindo a Jesus fumando. Eu estou servindo a Jesus usando droga. Igual eu peguei o cara na rua, tá entendendo? O cara falando no saquinho lá, você tá entendendo? Pai, aquela coisa toda e tal. Beleza, tá entendendo? O cara terminou de fazer a venda, aí saiu, sentou aqui na praça, tirou aqui, tá entendendo? Voltou aqui, foi falar de Jesus de novo. Vocês fazem assim, irmão, também? Nós fazemos assim, será que eu faço assim também? Estamos seguindo a Jesus do jeito que o Evangelho proporciona para a gente? Nos manda? Não, irmão, não caia com esse erro não, irmão. Não caia nesse erro, pelo amor de Deus. Tudo que nós estamos fazendo é em vão. Aí, tipo aquela coisa, vamos usar, nós estamos ganhando o povo para Jesus e nós estamos perdendo a nossa alma. Você quer um gavião ali. Mas não é não, parece.